De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o deputado estadual Maurício Zedrick. Maurício, que deputado estadual, mas em pré-campanha? Na verdade, a campanha é diária, né? Primeiro, Trabalhando um monte. para conquistar novos amigos, conquistar novas ideias aqui. Esse é um mandato colaborativo, onde todo mundo faz parte dele. E isso é muito legal, poder associar novas pessoas. E eu tenho tido, apesar de ser vice-presidente estadual do PTB, eu sempre tive uma postura de não estar limitado à bandeira partidária ou à fronteira partidária que a minha convenção estabeleceu. Eu relaciono com a sociedade, a política vem da sociedade, a política vem da vida do cidadão comum, que uma ficha partidária não vai estabelecer ser mais ou menos politizado. Portanto, é um mandato que eu tenho estabelecido de forma colaborativa e fazendo agenda não de candidatura, mas de estabelecer novas relações. Com certeza estão valendo para o teu mandato de deputado estadual. Muito. Mas tem uma previsão de ser candidato a deputado Não, federal? eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu, em 2010, fiz 70 mil votos na eleição, assumi o mandato, como eu já disse, mas eu pretendo ajudar a todos esses brasileiros que são credores de um novo tempo, para ajudar a passar limpa essa história da política brasileira. Tia. Eu acho que o grande problema é o continuismo das ideias tradicionais e de pessoas tradicionais e de gente fazendo mais do mesmo. Mas por que votam nos mesmos políticos? Então? Convenção, primeiro. E pela inconsistência que muitas regiões, muitas pessoas têm no seu voto. Votam em alguém e meses depois já não lembram mais em quem votou. Então a preocupação que eu quero alertar é justamente isso, participar da política. A forma com que eu encontrei para representar o nosso mandato é estando presente e fazendo com que todos sintam-se parte dessa história que a gente está construindo. Isso dá o pertencimento, cada um aqui é um pouco deputado. E isso coleciona essa forma de representação efetiva das pessoas. Mas eu acho que o grande problema que a gente segue em Brasília é a representação de mais do mesmo, sempre. E a prova viva disso são esses momentos onde o Brasil precisa decidir sobre reforma política e a reforma política está desenhada para favorecer aqueles que lá estão. E os principais temas, como a revisão, por exemplo, do Código Penal, não acontece. As reformas que são feitas em cima de liberação de emendas partidárias. Os conchavos são muito grandes. Eu, como não tenho compromisso, se não com o meu próprio eleitor e se não com as ideias de renovação, que eu tenho uma caminhada pela frente que eu espero possa ser muito bem sucedida, eu não quero estar atrelado a um plano, a um projeto de governo, mas sim quero estar pensando em política de Estado de verdade. Tu tá te apropriando de muita gente boa próximo de ti, né? Elívia Desian, o Toco, é um cara que tá fazendo, tu puxou de volta para a política ele. Como é que foi esse convencimento aí? Essa foi uma conquista, viu? Porque Nenhuma dúvida. Quando eu era secretário de Estado e trabalhava com a micro e pequena empresa, essa questão do empreendedorismo está imediatamente relacionada com o trabalho que o Toco fazia aqui à frente da FENAC, desenvolvendo novos negócios, feiras, empreendimentos. E por 3, 4 oportunidades a gente foi conversar com ele e as nossas ideias se fecham, casam entre si. E quando a gente viu da oportunidade de poder trazê-lo para um novo tempo, depois do resultado que a gente apresentou com ideias realmente aplicáveis e materiais sólidas, ele disse o seguinte, tá aí, a gente precisa juntar essas forças para também buscar aqui o Vale dos Sinos, o protagonismo que a gente está perdendo. Tu já tinha uma relação muito próxima com o calçado, né? Já tinha, já. Por óbvio, o calçado é uma das matrizes, o setor coreiro calçadista é uma das matrizes da economia gaúcha. E, infelizmente, por falta de política pública, a gente vem perdendo cada vez mais espaço. E eu defendo, trabalho com essa questão do empreendedorismo de novos negócios e fiz o diferente quando secretário de Economia, que foi, ao invés de escolher e reunir meia dúzia dos grandes empresários, a gente escolheu 100 mil pequenos empresários tão importantes quanto os grandes e fizemos a construção desses arranjos de um novo tempo, de um novo investimento, através do microcrédito, através dos arranjos produtivos locais, através das redes de cooperação. Quando a gente junta os pequenos em torno de uma figura só, o bolo é muito maior. Está lá quase 70% da mão de obra formalmente contratada. Eles representam majoritariamente a empresa gaúcha. E são pessoas simples, gente. É o cara que está vendendo sapato,
é o mecânico que está na borracharia, é a dona de casa que faz a costura para fora. Todos esses fazem essa economia. E esses com uma diferença. Esses, na primeira crise que tem, não saem do Rio Grande do Sul. Verdade. Eles ficam aqui. Eles ajudam a superar as dificuldades que a gente encontra. Esse pessoal com quem tu vem te relacionando mais proximamente na nossa região agora recentemente, ou de volta a ela nos últimos meses, tu tens ido às feiras também, né? Foi a São Paulo, foi a Gramado na SIC também. São Paulo, Gramado. O que tu está ouvindo dessa turma, hein? Como é que está essa conversa, diálogo, num momento em que a economia passa por um momento tão trágico, né? De uma recessão tão longa, de 3 anos, e de tanta descrença também na classe política, né? Então, primeiramente, a primeira oitiva que a gente faz de todos os empreendedores é a falta de apoio, de patrocínio, de ação, de integração de política pública com a realidade do mercado. E, inegavelmente, o setor correio calçadista sofreu e sofre ainda com uma série de variáveis que acabam sempre por limitar a atividade de competitividade que tem o calçado gaúcho. E o que a gente está tentando, e o Toco conhece muito desse setor, está nos auxiliando nesse ponto, é fazer com que a marca gaúcha possa ganhar grife, possa ter a melhor produtividade e a melhor rentabilidade. Porque também de todos os empreendedores que saíram do Estado para investir, força das batalhas, das disputas por isenções fiscais, todos eles atestam que mão de obra de qualidade tem no Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos tido chance de protagonizar vantagens ou investir nas plantas com marca e grife gaúcho, nós teríamos dado um pulo de qualidade muito grande. Porque o nosso produto é de qualidade, o couro, toda a indústria, toda a integração que tem do setor produtivo está pronto aqui. O que nos falta é linhas de investimento para isso. E o que eu pretendo agora, juntamente com a coordenação do Toco, é na Assembleia Legislativa, como eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças e no ano que vem assumo a presidência, eu quero conversar com os setores produtivos, os ramais que nós temos de investimento para uma nova economia. E um dos principais vetores para essa região é o setor correio calçadista. Eu pedi a criação de uma subcomissão especial para tratar o setor correio calçadista e criar política pública desde o pequeno ateliê até o grande empresário. Tem um futuro um pouco menos nebuloso para frente para a nossa matriz produtiva? A gente pode pensar que nós vamos buscar uma diversificação e que efetivamente a gente possa integrar essa massa de desempregados que temos no Rio Grande do Sul afora? Tem. O principal elemento que me dá essa certeza... A gente olha e se enxerga caminhando no meio da neblina, né? É fugir dessa ortodoxia que a gente vem assistindo no governo, na criação de políticas públicas. Eu quero confessar para ti que eu sou deputado, nesse primeiro mandato como deputado estadual, mas uma das coisas que eu jamais aceitei foi o aumento dos impostos. E o que se vê? Todos os governos repetem, falta dinheiro, a máquina está muito grande, vai lá e aumenta o imposto para o gaúcho pagar. Chega disso. A conta que eu faço é aquela conta, uma triste homenagem que a Assembleia Legislativa tem que receber todos os anos, onde eu vou lá e anuncio o número de dias que o brasileiro trabalha para pagar impostos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente segue com uma linha tradicional também. Foi aumentado o ICMS. Nós tivemos uma preocupação muito grande com grandes empresas em tentar atrair novos negócios. Mas cadê a preocupação com o nosso empreendedor? Quem é que está ouvindo ele? Os bancos abrem as portas para ele, assim como abrem para esses investidores internacionais, para a gente que quer vir de fora? O tratamento não é o mesmo. Tem político tradicional lá em Brasília preocupado em se reeleger ano que vem. Como é que dá para furar esse negócio aí? Tu esteve recentemente na CI conversando com o presidente Marcelo e na oportunidade ele já te falou desse receio em relação a essa reforma política que parece um puxadinho, na verdade, né? É mais do mesmo e, na verdade, buscando privilegiar quem já está lá, quem já tem mandato. Talvez tu, como deputado estadual, fosse beneficiado com isso. Agora, entrando para a deputação federal, já é outra história. Que tipo de reforma política a gente pode querer esperar e como é que isso aí vai afetar, vai mudar? Será que definitivamente para bem da nossa comunidade? Eu acho que a reforma é feita por pessoas que têm interesse. Interesse próprio, né? Interesse pessoal. Pessoal. Em perpetuar-se no cargo que estão.
Perfeito. Não tem um processo de renovação. Não se Distritão é mais disso, né? É mais disso, é pior ainda. O financiamento público é para favorecer aqueles que já possuem mandato. Ou seja, acaba com a participação e a renovação de pessoas que estejam dispostas a trazer seu conhecimento para esse universo político. E isso é muito grave, porque enquanto a população não tomar frente e tomar conhecimento de que isso acontece, as claras, os acordões que eles promovem, nós vamos estar sendo prejudicados. Em uma medida, esses dias eu estava lendo uma matéria onde anunciavam que a passagem aérea iria diminuir com a história de livrar a bagagem despachada. Mentira, não aconteceu. Disseram que ia diminuir o combustível, não aconteceu. Disseram que ia diminuir a conta da luz elétrica, mentira. O brasileiro está pagando por tudo isso, que é vendido de uma forma muito nobre, mas extremamente mentirosa, descarada. E é por isso que a gente precisa buscar a coerência, a convicção de que cada cidadão faz falta quando deixa de votar, faz falta quando deixa de acompanhar o seu político, faz falta quando deixa de contribuir com sugestões e com críticas para que a gente possa ter um realinhamento político. E o brasileiro, e em função de grandes interesses também que são corporativos, por exemplo, da grande mídia, muitos estimularam a não participação na eleição, na votação. Coloca lá o valor pífio, que é uma multa eleitoral, enquanto mais do que nunca a gente deveria incentivar as pessoas a votarem, a fiscalizarem, a criticarem seus representantes. Muito bem, quero te dizer que teu jingle não sai da minha cabeça. Tem uma relação muito próxima com a comunicação, com a publicidade, né? Na nossa empresa. E um bom material de campanha, olha, vou te contar uma coisa, que chiclete desgraçado esse. Ficou legal, né? Não tem esse publicitário para fazer esse trabalho? Não, esse foi presente. Então, e é uma minha homenagem para o Zé Conorato, que foi o autor do jingle, que era o meu publicitário. Um belo trabalho e uma ideia que fica... Dessas novas ideias que vai te acompanhar com certeza por muito tempo, já que é o que a gente precisa efetivamente. Prazer conversar contigo. Rodrigão, prazer é todo meu. Seja sempre muito bem-vindo para uma conversa de peso na nossa Vale TV. Valeu, brigadão. Hoje uma conversa de peso, o deputado estadual Maurício Zidrick. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.